ainda hoje também um bate-papo para entender um pouco mais sobre de que maneira a gente está acalmando, a gente está distraindo, a gente está cuidando das crianças hoje. Será que a gente está utilizando chupetas digitais? Eu vou conversar com a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise e vai falar com a gente sobre esse assunto. Então, se você é pai, mãe, educador e tem alguma dúvida, já pode enviar a sua pergunta. E a gente vai falar sobre chupeta digital, babá eletrônica, o que a gente está usando de fato para distrair os nossos filhos, para acalmá-los. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise. Doutora, que delícia te receber sempre. Eu que agradeço. Viu? Obrigada por estar aqui novamente. Sempre estar aqui com vocês. Doutora, interessante. Eu vou começar introduzindo esse tema falando sobre o que eu e a maioria das mães que eu conheço vivem. Antes de ter filhos, eu observava pais em restaurantes que davam uma música, um celular, um tablet para a criança e falava: eu jamais vou fazer isso com meu filho. Aí a criança nasce, a criança cresce, passa a com menos de um ano como meu filho ter vontade própria e na hora que você vai para um restaurante, você fala: o que eu vou fazer para poder comer? Porque geralmente essa criança já comeu. E eu já me peguei deixando ele assistir ali um pouquinho de qualquer coisa, embora o Davi não se distraia mais do que alguns segundos, tá? Eu descobri um outro desafio, doutora Diana, e a maioria das mães me falam isso. Já que eu escolhi ter filhos, vai dar trabalho mesmo, então respira, solta e aceita que vai dar trabalho. Na minha casa, pouquíssimas vezes o Davi se distrai com a televisão. Mas não é fácil. O que a senhora tem percebido da tecnologia que chegou com tudo e dos pais que, por trabalharem, também estão exaustos? Pois é, um pouco o que você está falando, né? O que fazer se no momento curto você tem de lazer com sua família e a criança não para, né? Mas assim, o que eu queria falar hoje, quais são os impactos positivos e negativos em relação a tudo isso. Hoje, nos Estados Unidos, as pesquisas mostram que uma criança até 2 anos já tem 90% da vida dela expostas em redes sociais, uma timeline. Antigamente a gente fazia o quê? Álbuns, esperava revelar e tal. Então isso é uma coisa que acontece até para a gente registrar os momentos bacanas. O que se estuda hoje e se pesquisa, ainda não temos grandes resultados, é em relação ao desenvolvimento dessa criança de 0 a 2 anos, vamos dizer assim. Por quê? Ela não está preparada ainda para compreender o que ela está assistindo. Ela não entende bem o que está assistindo. Isso são estudos realmente para mostrar como ela enfrenta essa realidade. Então, não falo só de internet, iPad, esses recursos, mas a própria televisão. Se pesquisa hoje o quanto ela está entendendo o que está acontecendo na própria televisão. E quais são os possíveis danos? A visão. Né, muito estímulo, algumas crianças até sofrem de epilepsia porque é muito estímulo rápido, né, e sons muito fortes para aquele bebê que acabou de chegar ao mundo. Tem já um termo da ortopedia, inclusive uma quiroprata me falou, que chama-se tech-neck, que as crianças estão com a postura já com problema na cervical no desenvolvimento. A insônia é outro problema. Como dormir com tanto estímulo visual? O cérebro não consegue entender agora, está na hora de dormir, porque tem muita claridade. Então, esses são alguns impactos que a gente tem percebido em crianças muito pequenas. Doutora, os pediatras há muito tempo chegaram em um consenso de que o ideal era que a criança não fosse exposta a nenhum tipo de tela até 2 anos de idade. Conversando com vários profissionais e o momento que a gente vive, todos os profissionais compreendem também que é quase impossível no mundo que a gente vive hoje, a criança... Eu não estou falando você dar um tablet para ela, mas eu estou falando ela não ser exposta em nenhum momento a nenhum tipo de tela, fica quase impossível por conta do dia a dia dos pais. Eu vou para o break e volto te pedindo para explicar para nós como encontrar esse equilíbrio, porque como eu falei, eu acho que se ali você está num restaurante, você entregou por 5 minutos para a criança, para ela ver uma musiquinha, o Davi, por exemplo, na abertura de um desenho, ele não vai até o fim concentrado ainda, até porque o Davi, ele realmente é uma criança que tem pouca exposição a isso. Por que não? Já aconteceu de eu colocar ele ali no chiqueirinho, estou me trocando aqui com ele, ó. Eu falo, filho, assiste aqui um pouquinho que a mamãe está se trocando. Até que ponto tudo bem? Até que ponto é perigoso? E eu acho que a questão é, para onde a gente vai? Você falou uma coisa que é importante, a gente ainda nem tem os resultados, porque isso é algo muito recente. Sim. Mas o excesso de exposição que a gente vê e que a gente pode causar nas nossas crianças,
pode ou não pode trazer traumas futuros? Você me explica no próximo bloco, por favor, doutora, não sai daí que eu já volto. E aí você falou uma coisa... Nosso programa está de volta falando sobre a chupeta digital com a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise. Doutora, eu vou retomar o que a gente falou um pouquinho no bloco anterior e queria que você explicasse para nós até que ponto tudo bem essa exposição. É quase que inevitável que até os 2 anos a criança sequer tenha contato com uma tela de TV. Mas a que os médicos, os psicólogos, os psiquiatras estão se referindo quando pedem para não ter esse acesso? Tá, primeira coisa, o termo chupeta digital, inclusive se você procurar nas redes sociais ou no Google, você não vai achar nada, você vai achar chupeta para termômetro térmico. Os pediatras estão usando isso como algo que acalme a criança. Que nem a gente faz com a chupeta quando eles estão nervosos, exatamente. Né? Aí, voltando à tua pergunta, como lidar com isso, com tanta exposição, e as crianças estão vendo os pais o tempo todo nas redes sociais, né? Inclusive. 2 coisas. Primeiro, é meio que inevitável porque é algo que você carrega o dia inteiro. Então, ele está vendo, ele quer saber para que serve. Toda criança é curiosa. A questão tem programas para crianças pequenas que são interessantes. Músicas. O que o pai e a mãe têm que ver é se aquilo vai agregar valor, vai agregar conhecimento para a criança. Colocar um vídeo, colocar uma coisa que não agregue nada, é a mesma coisa quando você vai pensar numa creche para uma criança. Que tipo de educador você quer? Que acolhimento você espera? Que conteúdo eles vão gerar? Que socialização ele vai aprender com aquilo? Então, deve-se pensar muito bem o que as crianças estão assistindo e como elas estão aprendendo com aquilo. Parece que tem um gato famoso, um tal de Tomcat, que ele imita tudo que a criança fala. Né? A criança emite um som... É um aplicativo, se não me engano, um aplicativo, né? Do celular, isso. Muito engraçado, mas assim, a criança ela precisa de diálogo. É através da imitação dos pais, principalmente. Nós temos uma coisa chamada neurônios espelhos, onde ela vai aprender e vai responder. Com aquele gatinho, é engraçado, mas ele não tem um diálogo. Não tem algo que ele está... Essa interação de fato. De interação de fato. Então, em relação ao acesso... Veja que conteúdo você espera que teu filho tenha acesso, para que mesmo que aquilo vai ajudar. Aí eu te estendo a pergunta, aquele conteúdo que os pais estão assistindo, eu vou dar o exemplo das séries, tá? Que eu até falei com ela aqui nos bastidores. Uma série, por exemplo, que os pais assistam. E aqui eu tô falando uma série que qualquer família cristã possa assistir, mas que em determinado momento pode ter uma briga, pode ter uma guerra, pode ter um tiro, pode ter uma cena de beijo entre marido e mulher, mas... Isso daí também não pode ser mal interpretado pelas crianças. Elas podem estar ali dentro de algo que é um conteúdo que adultos entendem, não crianças? Não é recomendável, mesmo. Até porque a criança não tem uma ideia abstrata do que aquela cena significa. Então, aqueles tiros, ou aquela violência, ou até alguns atos, vamos dizer assim, de sexualidade, choca muito a criança. Aí começam a ter terror noturno, pesadelos... Né? Então, elas não estão preparadas para entender o que aquelas cenas e aqueles barulhos significam. Então, eu, como psicanalista, recomendaria de não expor as crianças a esse tipo de imagem, porque elas não entendem. É a partir dos 5, 6 anos que ela consegue fazer uma coisa mais abstrata. Por quê? Nessa primeira faixa etária de 0 a 2 anos, ela é muito sensorial. Ela quer toque de objetos, ela quer jogar no chão para ver qual é a ação, a reação. Então, a criança precisa brincar e interagir com as pessoas. E aí, o principal desafio e a pergunta que eu te faço, hoje eu almocei com 2 amigas que têm filhos na mesma faixa etária que o Davi vai fazer 1 ano, os filhos delas têm 10 meses. A educação, nesse momento, ela não é para os filhos, a educação, nesse momento, é para os pais. Eu acho que a pergunta as mães também estão no mercado de trabalho, como eu te falei, está todo mundo exausto. E daí, quando a gente chega, a gente até combinou algo entre a gente não responde mensagem uma da outra no horário de trabalho, porque senão a gente perde o tempo de estar com eles, mesmo que é um áudio que você está gravando, você não está inteiro com seu filho. E, às vezes, é cansativo, mas deixar a TV desligada... Ontem eu cheguei em casa com o Davi um pouco mais cedo, desliguei a TV, fiquei ali brincando com ele no tatame, ele jogava a bolinha, eu pegava a bolinha. Isso. Quando eles têm uma brincadeira, amor, é 1000 vezes a mesma brincadeira. Sim. E aquilo vai dando estímulo, enfim. Nem sempre é tão fácil para os pais. Qual que é a dica para os pais deixarem, para nós pais deixarmos as nossas
chupetas eletrônicas de lado? Boa pergunta, Jaque. Primeiro que criança precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de paciência. Se você não tem, repense se você realmente quer ter filhos. Verdade. Desculpa falar assim, até mas... um pensamento para antes, né? Sim. O que acontece também das chupetas digitais dos pais é que quando a criança te olha e você está fixado no celular, você sabe o que ele interpreta? Os estudos mostram que você tem depressão, que você está triste ou você está zangada com aquela criança, porque ela não percebe nenhum tipo de expressão facial. Você pode perceber que quando uma pessoa está no celular, ela fica parecendo que está em transe. Então imagine um bebezinho desse tamanho, está te olhando, quer tua atenção e você não olha para ela. Aquilo gera uma angústia, gera uma preocupação, que a criança não entende o que está acontecendo com os pais, porque a criança quer atenção. E essa atenção é construída através da interação. Essa que é a importância. Cuidado com as crianças quando você está no celular, porque ela não entende e ela interpreta de uma forma errônea o que você está passando. E aí o que acontece? O problema da empatia. Se uma criança vive muito tempo na internet, agora eu falo de crianças até mais velhas, 7, 8, 9, 10 anos, ela não entende o que você está expressando. Se você está triste, zangada, feliz, amorosa, então você vê aquelas crianças, eu chamo um pouco assim, de perfis apáticos, até autistas. Porque às vezes até no consultório a gente dá boa tarde ao adolescente e ele não te responde. Porque ele está tão desconectado do mundo, ele não vê um sorriso, ele não consegue interagir. Então a empatia da criança ela é construída socialmente. Existe algo que a minha geração, as nossas gerações tiveram, e eu acho que da minha para os mais jovens isso já não existe mais, que eu acho que faz parte, é muito importante, eu queria falar com você sobre isso. Ontem a gente chegou em casa, o Davi estava dormindo, eu consegui fazer o que eu precisava fazer na casa e ele ainda estava dormindo. E aí eu pensei, eu calculei, eu falei, bom, eu tenho no máximo mais uns 20 minutos, porque daí ele vai acordar. O que eu vou fazer? E eu fiz uma coisa que eu amo fazer por alguns minutos, que é nada. Eu não liguei TV, eu não mexi em celular, eu fiquei simplesmente sentada ali na cadeira que eu amamentava, confortavelmente, respirando, pensando. Ele acordou e daí eu tive tempo para fazer o que eu falei. Eu estava bem para poder brincar com ele, interagir com ele. Eu gosto muito de fazer isso, não por muito tempo, tá? Não gosto de ficar horas sem fazer nada, mas ali 20, às vezes 30 minutos sem fazer nada de fato. É uma coisa que eu gosto e eu sei que as nossas gerações tinham isso. Eu não vejo as novas gerações com isso. Isso vai fazer falta? Como você vê essa questão? Faz tanta falta que hoje até as empresas estão adotando o que nós chamamos mindfulness, que significa atenção plena. As pessoas estão com tanto problema de foco, de aprendizado, de ter empatia, de ser mais altruísta, que hoje você tem que ter essa experiência de atenção plena, inclusive na alimentação. A criança tem que manusear a comida. Segurar num alimento sólido para saber o que é. Porque que acontece? Quando a gente introduz a papinha, por exemplo, ela não está entendendo o que você está enfiando na goela. Inclusive, você vê muitos vídeos de crianças que estão, né? Meu Deus, o que é isso? Porque ela não sabe o que é. Imagina se alguém venda nossos olhos e coloca uma papinha dentro da goela. Várias coisas dentro, várias coisas dentro, você sabe, meu Deus, o que eu estou comendo? O que é isso, né? Então, são etapas que a gente tem que ter uma atenção plena. E essa respiração, inclusive em escolas, já ensinam a criança de 3, 4 anos a ter esse momento de mindfulness, de atenção plena, para respirar, para sentir a respiração, para sentir o que tem em sua volta. Então, isso é bem importante também para as mães, para todo mundo é bom. O que eu acho importante a gente falar nesse momento do bate-papo, pegando um pouco da minha experiência como mãe nesse momento, porque as minhas perguntas com certeza mudaram, né, de um ano para cá. Porque quando você vive, você se depara com as dificuldades. E algo que eu percebo que é muito importante, principalmente na hora da alimentação. Agora o Davi, ele já senta bonitinho para comer, não dura muitos minutos, é óbvio, né? Mas ele senta e no começo ele está bem concentrado. O que eu percebi é que se tiver com a TV desligada, se não tiver ninguém conversando, ele come, eu consigo alimentar ele de maneira concentrada. Seja até mesmo quando eu entrego, e alguns alimentos eu gosto de entregar na mão, eu assisto muito alguns vídeos BLW, como entregar a fruta da maneira correta na mão. Banana é uma das frutas que eu gosto que ele segure e coma. Eu fico do lado, concentrada, ainda mais que é começo de alguns alimentos, eu quero ver como ele está comendo. Eu percebo que ele come melhor quando não tem TV ligada. Lógico. Isso é importante, né? Muito, para todos nós. Para todos nós. É um momento que a gente sempre fala, é sagrado, né? Sentar à mesa é sagrado. Então, se você está assistindo a uma televisão ou um vídeo e tal, você não está vendo o que você está ingerindo.
Então, são escolhas que nós fazemos durante o dia. O que eu escolho comer hoje? Como é que eu escolho viver? Isso que eu estou comendo, essas vitaminas, essas proteínas estão me trazendo de benefício? E a criança vai conseguir saborear mais o alimento. Ela vai entender que aquilo ali é doce, aquilo ali é mais salgado, mastigar. Então, essas experiências requerem foco. E a gente, quando tem foco na alimentação, a gente come até menos e bem mais saudável. Dá mais trabalho, né? Eu acho que essa é uma conclusão que eu chego que é importante. A gente quer ter filhos, mas não quer ter trabalho. Essas coisas, elas não se combinam. Não. Você quis ter um filho, e eu ainda brinco que eu falo, a minha mãe me ajuda demais com o Davi, ela que tá com ele agora. Eu falei, mãe, queria um netinho, vai ter que me ajudar a criar. É mais ou menos isso, né? Tá com ele agora, ela e a minha avó ajudam demais nessa fase. E até me falam já que, ó, eu fiz isso, deu certo. Para quando eu estiver com ele, eu falar, mãe, ó, eu fiz desse jeito, deu certo. Porque a criança, dificilmente, ela fica só com a mãe hoje. A mãe está no mercado de trabalho. Então, ou a escolinha, ou alguém da família, ou uma babá, alguém está ajudando. Na casa da minha mãe também, ele tem pouquíssimo contato com a TV. Agora, ele está com muita atenção com aquelas coisas que fazem barulhinho. E eu percebo que nada disso substitui algo que você falou. E eu quero que você diga até para nós um pouco como o nosso cérebro está preparado para isso. Porque a gente cresce e fica diferente, mas o bebê, ele troca qualquer coisa pela atenção humana, por interagir com outra pessoa. Fala pra gente sobre isso. Porque nosso aprendizado é através da imitação. Então, uma tela, seja lá qual for, ela não consegue fazer com que você fale com ela, por enquanto. Isso vai, com certeza, com os estudos até da própria psicologia, vão ter mentores pedagógicos para interagir com essas crianças. Já é um avanço porque você está vendo conteúdo e desenvolvimento do cérebro. Então, a criança realmente, ela precisa desses neurônios espelhos, ela só consegue fazer se tiver olho no olho e uma atenção para ela. Não tem segredo. Não dá para deixar a criança, senão ela vai se tornar apática. Ouvindo esses estímulos, vai torná-la talvez agressiva. Depois a gente está falando da primeira infância aqui no programa, mas aí tem os outros problemas, né, de assédio sexual, de pornografia infantil, de crianças que sofrem cyberbullying, né? Mas se a gente começa a entender como uma criança pensa, como é o desenvolvimento do cérebro de uma criança, você com certeza vai ter um filho muito mais feliz e muito mais saudável. Qual é a hora certa de dar um tablet para o seu filho? Estou falando de tablet, poderia ser celular, sim, enfim, né? Os estudos mostram que a partir dos 5 anos ele consegue já fazer essa abstração e tem alguns jogos muito bons para o desenvolvimento, até para o foco mesmo, por incrível que pareça, tem alguns jogos que ajudam mais na alfabetização, na matemática, mas entregar para ele só, não. Usar durante 20, 30 minutos ao dia já é o suficiente. E o videogame? Aquele mesmo que eles gostam de jogar com os pais? Também a partir dos 5 anos? Sim, se tiver um conteúdo educativo. Se você achar que aquilo ali é benéfico. Aqueles jogos que eu não sei porque os homens adultos gostam de que tem que matar pessoas? Esquece isso. Inclusive os adultos, todos deveriam esquecer disso, não é mesmo? É uma certa forma de adrenalina, né, que eles encontram. Já que jogar no mundo real é mais difícil, mas eles têm benefícios também, não esses de matar e tudo, mas tem alguns jogos hoje que psicólogos especialistas em jogos falam que tem muita estratégia Isso que eu ia dentro. falar, a questão das estratégias. Né? Então, acho que tudo na vida que você for colocar como conhecimento, veja o quanto aquilo te agrega, não importa a idade. Vocês sabem que, e eu imagino que em breve talvez o Davi participe disso, por isso até que eu te faço essa pergunta. O meu marido, ele gosta muito de jogos de estratégia, RPG. Quando tem algum que tem que matar, que eu faço? Eu mesma que compro, eu mesma tiro, entendeu? Daí já consigo ali, né? Já que sou eu que dou de presente para ele. E eu não gosto de jogar, mas eu gosto de ficar com ele. E daí, às vezes, ele vai perguntando, mas o que será que é para fazer? Daí eu falo, eu acho que tem que subir, eu acho que tem que descer. Não é assim, porque ele gosta que eu fique por perto, mas acaba sendo uma interação do casal. E eu percebo que daqui a algum tempo, talvez, o Davi possa estar junto, quando ele tiver a capacidade de interagir, e talvez ajudar o pai. Papai, sobe, papai, desce. É um momento para de ser interação. Um momento de interação mesmo, sim, né? Não deixar a criança na frente do videogame sozinha. Esse é o problema. Esse é o perigo. Até entregando um tablet com 5, 6 anos, eles não têm essa autonomia. Não tem que ter essa autonomia, né? Imagina uma criança até de 3, 4 anos que vai clicar em algo sem querer e aparece uma Ou até coisa... mesmo você pode abrir no YouTube, você não sabe qual a propaganda que vai vir, né? Sim. Se tá própria ou não para criança
criança no próximo Sim, vídeo. e quanto isso influencia também nas escolhas dele no futuro, Verdade. né? E aí eu quero te perguntar, vamos deixar a chupeta eletrônica de lado? Como que acalma a criança mesmo, então? Vamos conversar sobre isso. Então, é uma pergunta que as pessoas fazem. O que é que eu faço quando aquela criança está focada naquele objeto? O que é aquele celular que está se espelhando? A gente já vê muito nos vídeos, né? Ele quer a tomada, ele quer o celular. Você deu 1 milhão de brinquedos, o que ele quer? Ele quer só o que não pode mesmo. Eu já vi vários vídeos onde você tira o celular, o menino se joga no chão, faz um escândalo porque ele quer, ele já está viciado naquilo ali. O que eu aconselho é tira o foco e substitui. É assim que a gente faz com a criança. Ela está fixada naquilo, traz um outro. E assim, sucessivamente, ela vai crescendo e não vai se viciando ou focando só em uma coisa única, né? Voltando aos jogos, eu queria te falar rapidinho de um estudo que fizeram o seguinte com crianças de 4 anos. Uma no jogo, uma vivenciando, através de um vidro, uma lavanderia com fantoches que apareciam e sumiam. E aí pegaram esses grupos de crianças. Uma estava jogando, a outra estava... Uma estava jogando num videogame. X, e a outra... Que o bonequinho aparecia e saía. O outro assistia do vidro mesmo, exatamente como estava na tela. E um terceiro grupo simplesmente assistia na televisão e não jogava nada. Só via os bonequinhos saindo e voltando. E aí, depois desse experimento, eles colocaram todos esses 3 grupos na lavanderia. Acredite se quiser, as crianças que assistiram e as crianças que estavam jogando para procurar esses bonecos dentro da lavanderia não conseguiram achar e não sabiam o que fazer. E as que estavam só observando? As que estavam observando pela janela foram lá e acharam rapidamente os fantoches. Como o nosso cérebro é, não? Como o nosso cérebro é e como a gente precisa dessa experiência real e vivencial. Que por mais que o jogo seja legal... Eles estavam ali no automático jogando, eles não estavam nem sabendo o que estavam fazendo, provavelmente. Não estavam entendendo o objetivo daquilo ali, por que eles sumiam e apareciam. Olha que interessante. Muito, muito interessante. Isso que você fala é algo que eu tenho aprendido na experiência, né? O que fazer quando... E a criança chega numa faixa etária, principalmente agora próxima a 1 ano, em que se você tira da mão, eles querem mesmo chorar, eles querem mesmo dar um show. É essa capacidade que a gente tem que ter de respirar e falar, eu vou substituir. Você tem que atrair a criança com outra coisa que seja mais interessante do que a tomada, o celular, ou qualquer coisa que não possa. E isso, como você falou já, é trabalhoso. Teve filhos, vai ser trabalhoso. Eu acho que a gente tem que aceitar e aprender como cuidar dessas crianças da melhor maneira possível, porque a evolução com respeito à internet ou à era digital, ela é inevitável. Agora, o que a gente está fazendo com as nossas crianças é decisão nossa. Eu queria que você finalizasse falando sobre isso, por favor, Diana. Então, tudo que você fizer com o teu filho tem muito a ver com teus princípios e teus valores. Acredito que a maioria dos pais querem filhos felizes e saudáveis, né? Então, sempre pensar o porquê que aquela criança está agindo daquele jeito e como você pode ajudar ela se tornar, né, um ser mais feliz, mais autônomo. E é normal que essas crianças testem esses limites, porque ela quer saber até onde ela pode ir. E a curiosidade é uma coisa maravilhosa para a criança. Criança curiosa é criança feliz, né? Então, eu acho que a mensagem é essa. Evitem dar esses aplicativos e internets, porque a criança ainda não tem, crianças pequenas que eu falo, né, de 0, 2, 3 anos, elas não entendem, não conseguem abstrair o que aquilo ali significa. É muito estímulo, como eu falei, tem as questões físicas, da visão, da ortopedia, da alimentação, do sono, que podem influenciar. Não digo nunca mais dê, isso aí não tem como, porque ela está vendo você usar. E cuidado também com os pais que têm essa chupeta digital para acalmar, ver coisas bonitas, a gente vai quando vê, já tem 20, 30 minutos que a gente não sabe nem o que estava olhando, mas estava distraindo. Isso pode gerar uma angústia muito, muito forte nas crianças pequenas. E aí, Diana, eu finalizo falando sobre isso. Você falou sobre essa curiosidade. A minha mãe fez isso comigo e com a minha irmã, faz isso com o Davi, eu aprendo e tento fazer isso com o Davi também, que é estimular essa curiosidade. Então, quando o Davi ele chega perto de uma tomada, algumas já não dá para ele colocar o dedo, outras dá. Eu tendo até a explicar, filho, ó, isso aqui que está aqui é o carregador, você quer ver? Põe a mão, eu vou junto. Isso aqui é o carregador da mamãe, ó, é assim que coloca, mas não pode mexer. Algumas coisas que eu vejo que não tem perigo que eu tô junto, eu deixo ele mexer, porque por mais incrível que possa parecer, quando você deixa, ele perde o interesse, né? Então, você está negociando com o teu filho. E isso vem muito
poderia ser até um tema de um outro programa sobre a disciplina positiva. Como negociar com a criança, onde você não precisa gritar, não precisa falar não 1 milhão de vezes, não precisa se estressar, nem estressar a criança. Então, hoje, a psicologia está muito avançada para você negociar com as crianças de uma forma muito positiva, uma disciplina muito bacana. Vamos deixar para o próximo bate-papo? Vamos. Vamos. Ai, já falei com a produção ali, já, porque para a gente já deixar marcado, então, o nosso próximo bate-papo, a gente faz uma continuação do que a gente falou aqui, explicando sobre a negociação positiva com as crianças. Isso. Combinado? Prazer te receber aqui sempre. Eu que agradeço. Diana, se você tivesse que deixar um recado para os pais, a gente tem menos de 1 minuto, que recado você deixaria aproveitando tudo que a gente falou aqui? Para fazer diferença no teu filho, se conheça, tenha autoconhecimento, fale com tua família, veja quais são os valores e respeite o desenvolvimento da sua criança, aprenda também o que se espera, o que a criança, né, através desses estudos, tem para oferecer e tem para aprender ao mesmo tempo. Uma delícia te receber aqui sempre. Quem quiser entrar em contato, tem o instituto que você pode seguir no Instagram, que é @Instituto Vida Positiva. Instituto Vida Positiva. É lá que a gente também consegue todos os contatos para conversar com você, né? Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Fica com Deus. Tchau.